hoje nós vamos falar sobre um trechinho da celebração, principalmente rezado no dia 25 de dezembro, Natal, quando nós nos preparamos a rezar o credo e, de repente, é aquele credo diferente, né? A senhora lembra? E, nossa, esse credo eu não sei de cor, eu preciso ler no folheto ou no Meu Deus Conosco, que é o credo niceno-constantinopolitano. Essa palavra difícil, né? Que a gente já acha complicada. Ih, padre, esse credo é difícil, já é complicado, eu não sei rezar. Como é, padre? Todas as orações são muito importantes na igreja e a oração do creio ou a oração do credo são orações muito antigas na igreja, normalmente associadas ao rito do batismo. É ali no batismo, na celebração batismal, que nós de fato professamos os artigos da fé, professamos os motivos pelos quais nós acreditamos em Deus. O credo que nós normalmente rezamos aqui no Brasil é o credo da Igreja de Roma. Cada igreja particular, cada igreja local, sobretudo nos tempos antigos do cristianismo, tinha um credo próprio. O credo da Igreja de Roma é esse que nós normalmente rezamos aos domingos. Mas quase sempre, nas solenidades, nas festas principais, nós rezamos, como a Daniela disse, o credo niceno-constantinopolitano. Ele é o credo formado a partir dos concílios de Niceia e de Constantinopla, por isso que tem esse nome. E ele é tão importante e tão completo quanto o credo da Igreja de Roma, com uma diferença. O credo niceno-constantinopolitano dá um destaque especial para o Espírito Santo. A hora que você for rezar na missa do Natal, na missa de Ano Novo, preste atenção, veja ali como que são atribuídos ao Espírito Santo qualidades e dons específicos. É a vivência da fé cristã, é a alegria de professar a fé numa igreja viva, numa igreja que olha para o Espírito Santo de Deus com ternura e com sabedoria. Aprendemos então, né? Porque o credo é uma oração importante que a gente precisa e é importante rezá-la pensando no que está rezando, né, padre? O credo é uma oração, Daniela, que foi criada para ser decorada, tanto que ela tem uma cadência. A gente acha um pouco difícil porque ela é longa, mas se a gente observar, ela é sequencial. A oração do credo, ela é quase que narrativa, é uma profissão de fé, diferente, por exemplo, da definição de Calcedônia, feita no V século. O credo da Igreja de Roma, mesmo o niceno-constantinopolitano, que é um pouco mais longo, ele tem uma cadência. A gente não sabe começar, mas se todo mundo rezar junto, sabe, né? Não é tão difícil decorar, a gente consegue decorar porque ele foi feito para isso, para ser rezado na igreja. É a profissão de fé, é aquilo sobre o qual nós queremos acreditar e professar a nossa fé. Vamos continuar aprendendo? Vamos para a nossa sala, porque hoje o nosso personagem bíblico é São José. Gente, nós encerramos há pouco tempo o ano de São José e o Papa Francisco destaca, né, que como São José tem essa imagem de servir e de ser obediente, né, padre? Eu sempre gosto de dizer que São José é uma figura sem precedentes na Sagrada Escritura. A ele foi dado o direito e a missão de acolher o menino e sua mãe. E José fez isso com um amor de pai, um amor fundamental, um amor que acompanhou Jesus ao longo de toda a sua vida. São José continua sendo na igreja sinal de proteção de Deus. Mas apesar de ser uma figura sem precedentes na Sagrada Escritura, Daniela, São José tem também outros antecedentes significativos. Por exemplo, José do Egito, não é? José do Egito é aquele que simboliza, sobretudo para os seus irmãos, para o povo de Israel, sinal da bênção de Deus. José é a figura de pai, José é a figura de quem, por um grande amor a Maria, acolheu o menino e sua mãe. Ele também é citado, das vezes que ele é citado na Palavra de Deus, na Bíblia, ele tem a característica de um homem justo. O que faz São José ser um homem justo, padre? Como a gente pode também trazer isso para a nossa realidade? Eu acho que são duas características principais de São José na Sagrada Escritura. Além de ser um homem justo, um homem santo, um homem inocente, como diz o texto sagrado, ele é também um homem muito discreto. São José e Nossa Senhora nunca ocuparam o centro do Novo Testamento porque eles não são simplesmente protagonistas de destaque, eles são personagens importantíssimos, mas também
muito discretos, porque é Jesus que deve de fato aparecer. É aquilo que o próprio João Batista diz de si mesmo: eu não sou digno nem mesmo de desamarrar as suas sandálias. É preciso que João Batista diminua para que Jesus cresça. É preciso que Maria e José permaneçam na simplicidade, na discrição da Sagrada Família, para que Jesus de fato cresça e alcance o nosso coração, a nossa vida. Padre, e a profissão de São José, né, que também inspiram tantas pessoas, de ser carpinteiro. Como foi, padre? Ele pôde ensinar isso a Jesus, sobre a profissão dele na fuga para o Egito, né? O que isso tem a relação com a vida dele? Eu acho que aqui nós temos elementos muito simples que mostram a simplicidade do contexto em que Jesus viveu, no contexto em que Jesus nasceu e viveu. Nós estamos falando de uma sociedade rural, de uma sociedade muito artesanal. São José era um artesão, era um pequeno construtor, era um carpinteiro e ensinou para Jesus essa profissão, porque era o costume na época de Jesus ensinar aos filhos a própria profissão. É a simplicidade de uma família pobre, de uma família que, apesar da pobreza, acolheu a grande riqueza, a riqueza de Deus na sua vida, no seu lar. Padre, eu não sei se é tão comum, todos que estão em casa nos acompanhando, se sabem, né? Sabe que São José era o patrono da Boa Morte. O senhor pode nos falar um pouquinho sobre isso e sobre a morte de São José também? O Papa Francisco recentemente fez referência a isso, né? Ao sono de José, à morte de José. A Sagrada Escritura não dá detalhe nenhum sobre isso, nós não temos ideia clara, narrativa clara sobre isso, mas não é difícil imaginar que Jesus teve a oportunidade de cumprir o gesto próprio da sua época, da sua sociedade, de enterrar os pais, de fechar os olhos dos pais. Coube a Jesus essa tarefa, certamente de gratidão por tudo aquilo que José significou na sua vida. A Sagrada Escritura deixa claro, e os evangelhos começam a dizer isso com muita insistência: o nascimento de Jesus não é obra de José, é obra do Espírito Santo. O Evangelho de Mateus diz isso com muita insistência, com muita clareza, mas eu tenho certeza que a relação entre Jesus e São José sempre foi, do início ao fim, uma relação de muito amor, de muito respeito. Jesus olha para José e aprende a entender que Deus é Pai. Certamente Jesus chega a essa formulação da fé porque teve com São José um relacionamento de muita beleza, de muita simplicidade, de muita grandeza. E José teve também vamos dizer assim, essa sensação boa de terminar a sua vida terrena ao lado do seu filho Jesus. E olha, padre, que São José, cada um tem a sua relação, né? Sua experiência com São José operário, São José que tem nas mãos os lírios, esses elementos que humanizam, né? Que nos faz aproximar. Esses dois elementos que você aponta, Daniela, eles são fundamentais. O lírio sempre muito associado a São José e associado na iconografia a vários santos que mantiveram a castidade. São José segurando o lírio significa o São José casto, São José que escolheu viver como seus os sonhos de Deus. E eu sempre gosto de dizer que José era um jovem que devia amar profundamente Maria. E por causa disso, por causa desse amor a Maria, desse amor sincero, profundo, é que ele acolheu o menino e sua mãe e atribuiu a Jesus um nome. Quem deu um nome a Jesus foi José. A gente se lembra daquela passagem bíblica do sonho de José, quando o anjo o estimula a não repudiar a sua esposa, a não repudiar Maria, mas a acolher o menino e sua mãe, atribuindo a Jesus o seu nome, que significa Deus salva. Deus é o Salvador, Deus é o maior presente que Deus nos deu e São José é testemunha disso. Que bonito, padre. E a gente pode se inspirar nesses poucos minutos, não, né? Poucas horas para o Natal. A gente se inspira em São José, nesse homem justo e tão forte para nascer o menino Jesus, né?